Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que os irmãos estão de pé e convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias, aquele que tem Bíblia, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, vamos fazer a leitura até o versículo 5, do 1 ao 5. Louvar a Deus pela vida de cada um que veio nessa noite e agradecer porque nós já tivemos aqui a oportunidade de adorar o nome do Senhor, nós já recebemos do Senhor, mas eu creio que Deus tem um pouco mais através da sua palavra poderosa e que você permaneça fazendo aquilo que você veio para fazer nessa noite, adorar o nome de Jesus, porque Ele está aqui, Ele é digno, é merecedor do seu louvor, da sua adoração. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz: eu achei. Eita glória, diz assim a palavra poderosa do Senhor: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Pode tomar assento nessa noite, exaltando e bendizendo o nome daquele que vive e reina para todos, sempre e eternamente. Embora nós fizemos a leitura aqui de 5 versículos, mas eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite para o versículo de número 5, onde fala de grandes milagres de Jesus. E isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é uma afirmação do próprio Senhor, a qual realizava muitos e muitos milagres, trabalhava, operava de forma individual e de forma coletiva, e nas mais diversas áreas ele resolvia o problema das pessoas e fazia coisas grandiosas, muitos milagres na vida das pessoas. E nos dias atuais, como nós temos o entendimento, porque a palavra nos dá base para entender dessa forma que Jesus é imutável, que Jesus não mudou, e se nesta época ele realizava tamanhas obras, nos dias atuais, através da fé do povo de Deus, ele permanece realizando grandes coisas no nosso meio. Interessante, igreja do Senhor, que aqui Jesus fala de alguns milagres que já haviam acontecido, de milagres que ainda iam acontecer e de milagres que nos dias atuais estão acontecendo para a glória do nome do Senhor. Interessante, igreja do Senhor, que mais à frente um pouquinho desses versículos que nós lemos no Evangelho de Mateus também, neste capítulo 11, versículo 28, a Bíblia vai dizer que Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um convite, um chamado com promessa. Quando o Senhor nos chama e ainda nos faz uma promessa, é necessário que nós venhamos a acreditar, a crer que algo grande, algo diferente vai acontecer, independente daquilo que nós estejamos passando, daquilo que já disseram para nós, porque muitas vezes no meio da sociedade alguns são desprezados, as palavras negativas acontecem, muitos vão dizer diante de uma situação sua que talvez é grave, é uma situação difícil, que não tem mais jeito, mas Jesus está chamando aqui a todos, porque Ele não é limitado
lado, ele não quer saber qual o problema, ele está chamando: vinde a mim, eu vou resolver, eu vou fazer aquilo que você não pôde fazer, aquilo que as pessoas não puderam te ajudar, eu tenho poder, eu vou realizar, e tudo será para a glória do nome do Senhor, igreja. Mas é preciso ter fé. Jesus é tão poderoso que quando Jesus saía, Jesus havia mudado para Cafarnaum, mas Jesus, quando ele voltava na sua cidade, em Nazaré, porque ele habitou ali para se cumprir a palavra do profeta lá no Antigo Testamento, e ele gostava de visitar Nazaré, por isso ele era chamado de Jesus de Nazaré, porque habitou, e mesmo quando saiu de lá não deixava de ir lá, mas por causa da incredulidade, da falta de fé das pessoas, ele não pôde realizar milagres naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer que ele curava pessoas, ele impunha a mão sobre os enfermos, e enfermos eram curados, porque a obra que Jesus fazia era uma obra grande. Jesus não andava em algum lugar, Jesus não passava em algum lugar, Jesus não ficava em algum lugar sem o extraordinário do céu acontecer. E nos dias atuais não é diferente, e nós temos que crer nos dias atuais, porque o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele não é limitado, o nosso Jesus, ele é diferenciado, e é por isso que grandes coisas têm acontecido na minha e na tua vida. É por isso que em alguns momentos das nossas vidas nós ficamos impactados com o poder e a glória de Deus que é derramado sobre nós, porque muitas vezes nós mesmos já estamos de cabeça baixa, nós mesmos começamos a desacreditar, porque às vezes está demorando, porque pessoas disseram que não vai ter jeito, mas Jesus, quando ele entra naquela causa, independente da situação, independente do tempo que você está esperando, ele vai realizar uma grande obra. E nesse versículo 5 aqui, onde ele está dizendo para os discípulos anunciar: os cegos veem, é uma palavra que, se vier de homem, não vai dar para acreditar, mas aqui quem está dizendo é o Todo-Poderoso, é aquele que pode realizar isso aqui. Ele não está aqui com falácia, ele está fazendo o que ele realmente fez, e ele ainda vai fazer. Então os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é levado. Não é pouca coisa, meus irmãos. E nos dias atuais, se você crê, talvez você passe por uma situação dessa, talvez tenha alguém na sua família, talvez tenha um vizinho, um conhecido, um ente querido, alguém que você conhece que necessita numa área dessa, das poderosas mãos de Jesus entrar na causa. Creia no poder de Deus, porque a palavra nos dá essa garantia. Isso aqui é um relato de acontecimento que aconteceu antes e vai permanecer acontecendo. É bem verdade que nos dias atuais a tecnologia chegou, é bem verdade que as coisas estão bem avançadas, a ciência está avançada, mas tudo é recurso que vem do alto. O homem não poderia ter tamanha inteligência para inventar, o homem não poderia ter tamanha inteligência para fazer o que está sendo feito nos dias atuais, se não fosse pelo poder de Deus, se não fosse pelo poder da palavra, se não fosse pela presença de Jesus numa cirurgia, numa sala de cirurgia, se não fosse pela presença do Senhor, se não fosse Jesus colocando as mãos onde os médicos não podem colocar, pessoas não estariam revivendo, pessoas que estavam desenganadas, pessoas com doenças mortais não estariam voltando para o seu lar curada. Então Jesus permanece fazendo essas grandes obras. E quando nós olhamos aqui, os cegos veem, nós não podemos deixar de falar, nós não deixamos de lembrar aqui de um dos mais conhecidos da palavra de Deus, o cego Bartimeu, que tornou a ver. Então quando Jesus diz aqui os cegos, é porque o cego vê. Quando Jesus chega, é bem verdade que tentaram calar ele, mas ele perseverou, ele não deu ouvido à palavra de homem. Se cala, não incomode o mestre. Ele fez aquilo que estava no seu coração, ele creu que Jesus poderia curar, e mais alto ele clamou: tem misericórdia de mim, e de forma milagrosa ele tornou a ver, porque isso é o feito de Jesus, isso é o que Jesus faz. Por que não lembrar aqui dos 10 leprosos? Os leprosos eram pessoas consideradas impuras, eles não podiam estar onde as pessoas puras daquela época estavam, eles eram isolados. E um certo dia, numa estrada, eles encontram com Jesus num certo lugar e ficam gritando de longe, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo cura.
Mas Jesus não é como o homem. Os homens se afastavam dele, os homens desprezavam, os homens ficam quietos aí, não vem para perto de nós. Jesus chama, é esse, Jesus veio e foi para esse mesmo, é esse que Jesus quer perto. Aqueles que ninguém quer, aqueles que estão desprezando, aqueles que estão desfazendo, aqueles que estão afastando, aí Jesus chama para pertinho dele e faz uma grande obra, que foi a obra. E por isso que a Bíblia nos mostra e nos fala que Jesus fazia milagres de forma individual e também de forma coletiva, como foi na vida. Ele não deixou de curar nenhum. Jesus não olhou se alguém merecia mais do que o outro. Jesus não olhou se alguém pecava mais do que o outro. Jesus não olhou para a situação, se em algum deles estava mais grave do que o outro. Jesus simplesmente deu ouvido ao pedido deles e pela fé deles, Jesus curou todos ali de uma só vez. Um deles, é bem verdade, que teve mais gratidão e voltou, mas a obra maravilhosa de Jesus, ela foi feita. A Bíblia vai falar no capítulo 7 de Marcos, que Jesus, ele cura um surdo e gago. Alguns historiadores falam que para que chegasse com esse surdo e gago até Jesus, teve um trabalho, teve uma caminhada, e eu me lembro disso, naquelas 4 pessoas carregando aquele paralítico em cima de uma cama, achando uma brecha no telhado, descendo pelo telhado para que Jesus fosse curado. Essas pessoas que ajudaram esse surdo e gago chegar até Jesus para receber a sua cura. Nos dias atuais isso é muito importante, porque nós já falamos em alguns pregações anteriores aqui, que os milagres de Jesus, ele acontece. Tem milagres que nós vamos até Jesus e ele faz o milagre. Tem milagre que as pessoas nos levam até Jesus e o milagre acontece. E tem milagres que Jesus vem até nós. Então nós não sabemos de que forma Jesus vai operar nas nossas vidas, na vida de um familiar. O importante é fazer a vontade do Senhor. O importante é ir até Jesus. O importante é pedir Jesus para vir até nós. O importante é ver quando alguém não está conseguindo caminhar sozinho, está se arrastando, está pelejando e não consegue. É pegar nos braços, é pegar na mão, é estender a mão, é carregar no colo se precisar e levar até Jesus, para que milagres como esse aconteçam nos dias atuais, para a glória do nome do Senhor. Porque se nós não estivermos vendo o milagre acontecer, não é porque Jesus deixou de operar, é a falta de fé do povo. Como eu falei anteriormente, quando ele voltava em Nazaré, por causa da falta de fé, ele não operava milagre. Se nos dias atuais não estiver acontecendo milagre, não é porque Jesus mudou, porque a palavra declara que ele não mudou, é porque o povo não está tendo fé. Mas em algum lugar por aí está acontecendo milagre, porque tem gente depositando a confiança, a fé no Senhor, e esses que depositam a fé no Senhor vão receber o milagre da parte do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam até Jesus com esse surdo e gago, os ouvidos deles são abertos. Ele volta a falar de uma forma normal, porque isso é que Jesus faz na vida daqueles que crê. A Bíblia está dizendo aqui, mortos são ressuscitados. Quantos exemplos poderosos nós temos na palavra de Deus. Nós podemos começar por um aqui, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, e antes delegou poderes para os discípulos. Pedro estava numa cidade, e havia uma discípula chamada Tabita, Dorcas, que era alguém que fazia boas obras, ajudava pessoas, mas adoeceu, não resistiu e morreu. Mas a fama de Pedro naquele lugar já era uma fama boa. Então mandam buscar Pedro em outra cidade, e a Bíblia vai dizer que ele vai rapidamente e ora por aquela que já era morta. E a Bíblia vai dizer que ela se senta, vê Pedro, estende a mão e Pedro lhe apresenta viva para aquelas pessoas. Por que não lembrar aqui da filha de Jairo? Que Jairo ali, aflito, buscando a Jesus para ajudá-lo. Mas Jesus fazia uma grande obra naquele dia. Naquele dia Jesus operava de forma grandiosa. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. Jairo teve que esperar.
mas Jesus sabe a maneira certa e o tempo de chegar em cada lugar. É por isso que ele não deixou de fazer aquele milagre de curar aquela mulher do fluxo, que havia 12 anos que sofria com aquela enfermidade, já tinha gastado tudo, procurado recursos no terreno, em todos os lugares, mas o único recurso que ela teria seria o Senhor. Então, Jairo espera e Jesus ressuscita a sua filha. Por que não lembrar? E a Bíblia vai nos mostrar que naquele dia que Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele curou muitas pessoas naquele dia. Então a obra que Jesus fazia era uma obra grande. Jesus, ele não era limitado. Não é porque ele curou uma mulher que havia 12 anos com hemorragia, não é porque ele trouxe de volta à vida alguém que estava morto, que ele não poderia fazer muitas coisas. Naquele mesmo dia a Bíblia vai dizer que Jesus operou grandes coisas, ele curou muitas e muitas pessoas naquele mesmo dia. Por que não lembrar aqui de Lázaro? São coisas, acontecimentos grandes que é muito conhecido no meio da igreja, é muito conhecido pelo povo de Deus. A Bíblia vai dizer que tinha 4 dias e Jesus chega e fala: vem para fora. E aquele que já cheirava mal, como relata a palavra do Senhor. Esses dias eu vi um pregador falando e achei interessante. Ele chama Lázaro pelo nome: Lázaro, vem para fora. Porque ali a obra era para ser feita na vida de Lázaro, a ressurreição era para Lázaro. E ali havia outros mortos, era um lugar que enterravam pessoas. Então, se ele fala, vem para fora, eu creio que muitas pessoas iam sair, porque a palavra do Senhor é poderosa. Mas o milagre era na vida de Lázaro aquele dia. E por esse motivo, ele chama Lázaro de forma milagrosa. Um coração parado de bater há 4 dias. Isso é algo extraordinário. E o Senhor, eu creio que nos dias atuais, Ele tem poder para realizar obras grandes como essa. E nós cremos no poder do Senhor. O próprio Jesus tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados. Sofreu morte de cruz. Seu sangue foi derramado por amor de nós. Morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou para a glória de Deus, está vivendo e reinando e fazendo milagre nos dias atuais. Então esta palavra é uma palavra poderosa, esta palavra é uma palavra verdadeira. Nós estamos falando aqui de um versículo, mas toda esta palavra tem poder de mudança, de cura, de regeneração, de transformação, de libertação na vida daqueles que crê. Porque Jesus, como nós falamos no início, Ele é poderoso, Ele é diferenciado, Ele não é limitado. Para o cego, Ele é a luz. Para o faminto, Ele é o pão. Para o sedento, Ele é a água. E não é qualquer tipo de água. Não é água contaminada, é água boa, limpa, fresca, água da melhor qualidade, água que jorra do trono da graça de Deus. Para aquele que está cativo, Ele é a libertação. Ele é poderoso. Agora entenda uma coisa, como nós falamos aqui de alguns, que para receber o seu milagre, teve que receber a ajuda de alguém. Alguém teve que levar até Jesus. Então, quando você vê alguém necessitado, leve. Porque quando Jesus fala aqui, eu vou repetir o versículo que nós falamos aqui no início, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora imagina você está cansado, está sobrecarregado, mesmo que o convite venha do céu, mesmo que o convite venha de Jesus, e é um convite com promessa, vem que eu vou te aliviar. Muitas vezes, dependendo da situação que nós estejamos, não é fácil ir até Jesus. Nós sabemos que a solução é Jesus,
Mas muitas vezes nós estamos caídos, abatidos, abalados, tristes, aflitos, angustiados, desesperados. Então, muitas vezes as pessoas vão precisar, mas infelizmente nos dias atuais nós sabemos que tem gente que não ajuda, não leva até Jesus e ainda atrapalha as pessoas a ir até Jesus. É por isso que muitas vezes quando Jesus chama, a gente vê pessoas que necessitam e não conseguem ir, e às vezes nós queremos criticar. A solução é Jesus. Por que não busca Jesus? Por que não procura Jesus? Por que não vai até Jesus? E por que você que está abrindo a boca para falar tanta coisa, não pega na mão, não carrega nos braços e leva até Jesus, para ver o milagre acontecer e o nome de Deus ser glorificado? Não é para a tua glória, porque o que você está fazendo será muito pequeno diante da grandeza e soberania de Deus. Então nós precisamos aprender, porque aquele que está cansado, abatido, sobrecarregado, e nós, qualquer um de nós pode ficar assim, porque o motivo que vai nos levar a ficar dessa forma são diversos motivos. Alguém pode estar assim por um motivo familiar, alguém pode estar assim por um motivo conjugal, alguém pode estar assim por causa de uma situação financeira, alguém pode estar assim por causa de uma enfermidade, porque a saúde não está boa, e aquilo leva a pessoa a ficar abatido, triste, sobrecarregado em alguma área, e aí não vai conseguir. Porque imagina Jesus te chamando, você pelejando, tentando ir, se ferindo, as pessoas te ferindo, caindo, levantando, se esforçando para ir, e alguém de fora falando, apontando, julgando, condenando, desprezando, desfazendo. Mas o importante é que Jesus está chamando. Esse eu quero. E aqueles que não conseguem ir até Jesus, Jesus vai até eles. Por isso que nosso Deus é poderoso. Ele trabalha com perfeição e Ele vai permanecer agindo no nosso meio dessa forma, fazendo milagres e mais milagres, porque a palavra declara aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Se põe de pé.